amigos, tudo bem? Aqui Joel Pinheiro e esse é o seu canal Pecuária de Sucesso. Pessoal, nós estamos aqui na semana da Terrena Agro, no circuito de pecuária. E o assunto de hoje é muito importante para você, pecuarista, produtor de leite ou produtor de carne. Estou aqui com o especialista, o Marco, da KWS, onde ele vai estar nos dando dicas, informações importantes para nós aumentarmos a nossa produção, aumentarmos a questão da qualidade da nossa silagem de milho. Preste bastante atenção. Olá, eu sou Maicon Paloski, especialista em silagem da KWS Sementes, e hoje nós vamos falar com vocês, amigos produtores, referente à qualidade de silagem e silagens de alta performance. Toda vez que nós nos preocupamos ou nos atentamos aos pontos de produção de silagem, nós temos que nos atentar que mais de que 60% do custo operacional de uma fazenda de leite ou de corte, ela visa o quê? A produção de volumoso. Quando nós temos um incremento tão elevado quanto a produção de volumoso, correspondendo a 60% da propriedade, os passos que devem ser tomados no desenvolvimento dessa silagem, eles têm que ser assertivos para aumentar a rentabilidade. E quando nós observamos a gama de produtos que nós temos para momentos de ensilagem, o milho ele se destaca muito bem e ele fecha muito bem esse cenário, tanto da pecuária de leite quanto de corte. Por quê? Quando nós observamos a planta de milho, ela é uma planta muito versátil. Nós podemos trabalhar desde os momentos mais concentrados, com o grão seco, moído fino, ou o grão úmido e reidratado, até as partes mais fibrosas, mais volumosas, onde nós vamos trabalhar com a planta inteira e com o baraço do milho. Quando nós trabalhamos com isso, nós temos que entender qual é a necessidade do nosso produtor. Se o produtor ele tem uma área extensiva, se ele tiver acesso a tecnologias de processamento, nós podemos trabalhar com silagens que elas visam ter parte de fibra digestível e maior valor nutricional em energia. E quando nós avaliamos isso, nós temos que saber qual é a categoria animal que nós vamos trabalhar. Com isso, nós observamos que grande parte da necessidade dos nossos produtores está na tomada de decisão. Mais de 80% dos produtores do Alto Paranaíba, o grande problema que nós temos nas silagens são as tomadas de decisão no momento do corte. Mas nós temos que entender que a planta de milho, ela nos dá um direcionador do momento adequado de corte. Por quê? Porque conforme os dias vão passando, a linha do leite ela vai nos marcando qual é o momento necessário para que eu tenha o maior aproveitamento da fibra e do amido da lavoura que eu plantei. E por que esse amido é necessário? Nós já sabemos que os bovinos eles são neoglicogênicos. E toda vez que eu tenho um animal neoglicogênico, eu necessito dessa glicose para colocar qualquer incremento intracelular. E para isso, a lavoura de milho ela é o nosso maior produtor de glicose. É claro que nós precisamos preconizar que o quê? Nós tenhamos amido guardado dentro desses grãos. Conforme a linha do leite ela vai crescendo, o nosso produtor ele tem que entender que isso daqui é como se fosse uma conta poupança. No dia zero, eu não tenho nada guardado dentro da minha conta ou dentro do meu grão de amido. Conforme os dias vão passando, eu vou aumentando o valor depositado e esse valor depositado vai ser resgatado em fração de amido, atingindo um ponto de equilíbrio que é quando a minha planta ela atinge a metade da linha do leite, é o momento ideal de fazer silagem. Ah, Marco, mas eu não consigo identificar isso na minha lavoura, eu tenho dificuldade. Aí nós podemos exemplificar isso de uma outra forma. Enquanto o produtor ele estiver podendo aproveitar a lavoura para culinária, seja ela milho cozido, milho assado ou milho de pamonha, nós não podemos fazer silagem, porque o acúmulo de amido ele é muito baixo e eu não tenho um efeito lucrativo na minha fazenda. A partir do momento que minha lavoura ela marca o ponto de pamonha, eu conto 7 dias e aí eu inicio o meu processo de silagem. É claro que híbridos de milho, diferentes estados fenológicos dele ou até adaptações de região, eles podem ter uma janela de corte maior ou menor. E aí nós temos que escolher milhos que tenham uma janela de corte maior, porque essa janela de corte ela vai nos dar a segurança de que caso chova, o implemento agrícola quebre, atrase a máquina no vizinho, eu consiga ter o meu milho na faixa adequada, onde eu vou ter a planta fazendo o processo fisiológico dela e a espiga no processo de maturidade fisiológica. Nesse momento, eu escolho que o stay green da minha planta ele já está pronto, começa a colher acima de 35% de matéria seca na espiga, atingindo até 38%. É onde eu vou ter mais de 70% de todo o meu amido acumulado.
E isso é importante por quê? Quando nós avaliamos uma lavoura de milho, nós queremos o quê? Milho produzido. Geralmente nós conversamos com os produtores e eles dizem que o almejo deles seria produzir 180, 190, 210 sacos de milho por hectare. Nossa lavoura de milho para silagem ela é do mesmo modo. Se eu faço uma silagem em um milho que ele está no ponto de pamonha, mais ou menos 90 dias, eu consigo armazenar em média 3.500 quilos de amido por hectare. Conforme os dias vão passando, mais ou menos em 115 dias, eu consigo armazenar 9.700 quilos de amido por hectare. A diferença de 9 menos 3, que são 6.000 quilos, o produtor ele vai ter que comprar de fora. E toda vez que o produtor vai na loja, na cooperativa, e ele busca uma ração alta energia, ele está diminuindo a lucratividade da propriedade. Por quê? Quando eu tenho um milho com pouca qualidade de amido, eu vou ter que fazer um incremento de mais ração. Conforme os dias vão passando, eu vou acumulando mais amido, eu uso menos ração. Isso vai fazer com que a comparação entre o milho moído fino vindo na ração versus o amido que está disponível na silagem, ele tenha digestibilidades diferentes. Enquanto o milho moído fino, de boa qualidade, nós conseguimos até 45% de digestibilidade, o milho processado na silagem, ele tem até 95% de digestibilidade. E o que nos diz isso? Que meu animal, a cada 100 quilos de milho que ele consumir da silagem, ele consegue converter 95 quilos em energia para a produção de leite, energia de mantença e gerar um novo feto. Enquanto lá no milho moído fino eu só consigo aproveitar 45 quilos, sendo esse restante jogado fora, entrando como um deságio na fazenda. E quando nós falamos em produção de leite ou de carne, isso é importante também. Por quê? Todas as vezes que eu tenho uma silagem feita muito cedo ou no ponto de pamonha, a minha silagem ela tem a capacidade de produzir no máximo 72 a 74 quilos de carne para cada tonelada de matéria seca ingerida pelos meus animais. Conforme os dias passam e eu vou aumentando a concentração de amido, eu saio de 75 e jogo isso para 110, 115 até 120 quilos de carne para a mesma tonelada de matéria seca ingerida. Isso mostra eficiência no processo e rentabilidade para o produtor, principalmente para o produtor de carne, porque nossos animais eles têm um período curto de linha de coxo e eu preciso otimizar que o GDM desses animais sejam muito acentuados. E como eu faço isso? Com digestibilidade, não só de fibra, mas com digestibilidade de amido, e eu tenho isso quando a minha silagem ela é feita no ponto ideal. Outro fator muito importante que nós temos quando nós trabalhamos com silagem é processamento. Então nós já vimos que a escolha do híbrido é extremamente importante e tem que ser híbrido adequado para a nossa região. E esse híbrido adequado para a nossa região, ele precisa ser manejado com o melhor adubo que eu puder, o manejo químico e o uso de fungicida. Toda vez que eu escolho usar o fungicida na minha lavoura, e aí nós temos trabalhos internos e externos da companhia, todas as vezes que eu uso uma aplicação de fungicida no V8, eu tenho um incremento de até 6 toneladas de matéria verde por hectare produzida. E para que serve o fungicida? Quando nós observamos uma planta de milho, nós sabemos que as 3 primeiras folhas acima da linha do solo, elas são folhas que vão manter o sistema radicular ativo. Então essas 3 folhas, elas vão precisar estar vivas e sadias para que eu tenha uma radicela nova para absorver água e mineral. As folhas superiores à terceira até a primeira folha oposta à espiga de milho, essas folhas elas têm que estar viáveis e sadias porque essas folhas vão fazer o enchimento de grão. E acima dessas folhas, eu preciso que elas estejam sadias para a alimentação e manutenção da saúde do colmo. Eu só tenho silagem de qualidade se a minha planta ela tiver folha de qualidade. Por isso que uma boa adubação de base e cobertura associado com o uso de fungicida e a escolha de híbridos que sejam tolerantes ou resistentes às principais pragas e doenças, ela é fundamental. Porque se eu tiver folhas verdes e eu tiver uma lavoura padrão, toda vez que eu entrar com o meu processamento, seja ele com uma automotriz ou uma máquina de arrasto, eu vou conseguir fazer um bom desenvolvimento do picado que eu vou produzir nessa fazenda. É claro que o implemento ele importa muito e a regulagem do equipamento ela é fundamental para o sucesso do produtor.
Se eu trabalhar com uma automotriz ou uma máquina de arrasto, independente do cenário, essa máquina tem que estar regulada. Então, para gado de corte, nós usamos geralmente tamanhos de partícula menor, até 6, 8 milímetros, para que eu consiga processar esse grão. E esse grão ele tem que ser quebrado no mínimo em 4 pedaços. O meu animal ele não tem tempo intrarruminal para degradar milho só machucado ou só quebrado ao meio. Tem que ter um KPS maior do que 70% na peneira de 4,75, por isso o grão ele tem que ser quebrado em 4 partes de tamanhos iguais. Quando eu falo sobre a fibra, a minha máquina ela tem que ter a capacidade de cortar a palha e repicar essa palha. E quem faz o repique é a contrafaca. Então eu tenho que amolar a faca 2 vezes ao dia e a contrafaca pelo menos 1 vez por semana. Levando para o mundo das automotrizes, os autopropelidos, o que eu preciso ter? Eu preciso ter regulagem de máquina, principalmente de facas e contrafacas, mas eu tenho uma peça fundamental no processo que é o cracker. Esse cracker ele deve ser ajustado, ele deve ser revisado para que as cravuras que ele tem entre um rolo e outro, eles consigam processar esse grão de milho. Se eu não processo, o meu boi não aproveita. Se o meu boi não aproveita, eu deprecio então a rentabilidade da minha fazenda. Tudo que for superior ao tamanho de 1 polegar, o meu boi ele tem capacidade de refugar no coxo. Então nós plantamos uma lavoura, nós ofertamos isso para os nossos animais no coxo e nós vamos ter que varrer isso e jogar fora. Isso, além de se tornar um dejeto dentro da fazenda, está mostrando a baixa eficiência que eu tenho no momento de produzir silagem. Quando eu avalio imagens como essa, onde eu tenho uma heterogeneidade no processo de picado, isso está vindo da onde? A regulagem do equipamento. É o mesmo talhão de lavoura, é o mesmo maquinário que estava cortando, eu só ajustei a faca e contrafaca. Conforme eu faço isso, eu favoreço a uniformidade da fibra e essa uniformidade da fibra ela vai fazer com que os meus animais eles tenham uma ingestão uniforme desse picado, sendo ele convertido e degradado dentro da cavidade ruminal. E é isso que eu busco. Quanto mais assertivo eu for no processo de fazer silagem, no processo de picado e de processamento de grão, eu aumento a eficiência ruminal dos meus animais. E por que nós nos preocupamos tanto com o rumen? Porque nós somos avaliadores de esterco. Toda vez que nós temos uma silagem bem processada, onde o grão ele não é visual, eu tenho o quê? Eu tenho um bolo fecal que ele é muito bem homogêneo, não tenho presença de grãos ali dentro. Todas as vezes que eu tenho um grão inteiro, ou só machucadinho, ou só quebrado, esse grão ele vai ser aproveitado 30%, 40% e ele aparece no esterco. O jeito mais caro de engordar galinha de uma fazenda é isso. É você plantar uma roça de milho, você fermentar esse milho, a vaca comer, estercar e as galinhas e as pombas virem ciscar. Por quê? Porque isso daqui você pagou para produzir. Se você não está aproveitando, o animal ele está desperdiçando. Então, para leite, nós sabemos que a cada 1% de amido fecal, uma vaca deixa de produzir 350 ml de leite. Mas e para corte? Qual é a correlação? Para cada 1% de amido fecal, o meu bovino ele deixa de converter 35 gramas de carne. Quando nós fazemos isso por uma linha de coxo com 100, 200, 1000 animais, extrapolamos isso pelo número de dias de coxo que esses animais vão ficar, nós entendemos por que a curva americana ela é mais acentuada do que a nossa. Porque muitas vezes os nossos erros eles estão em processamento de grão. E se eu quero uma silagem altamente energética, obrigatoriamente eu tenho que ter um processamento de grão. E quando eu avalio em qualidade de processamento de grão, eu também tenho que avaliar qual é a armazenagem desse produto. O grande problema da silagem é que quem faz não come. Se nós comêssemos a silagem, o processo ele seria muito mais assertivo e muito mais tecnificado. Mas acontece que muitas vezes o produtor, para cortar custos, ele inibe uma aplicação de fungicida, escolhe às vezes híbridos que não têm adaptação agronômica para a região, são híbridos que têm susceptibilidade a ataque de cigarrinha, e aí eu faço o quê? Eu favoreço o crescimento de patógenos dentro dessa lavoura. Quando eu colho isso e trago para dentro do silo e cubro com uma lona, eu dou condição favorável para os fungos se desenvolverem, porque eu tenho umidade, alimento, temperatura e ausência de luz. E aí as micotoxinas elas começam a ser formadas dentro do meu silo. Para gado de leite, as micotoxinas elas são extremamente severas e muito estudadas. Por quê? Nós temos fusários que são convertidos em zearalenona, DON, ocratoxina, deoxivalenol e outras micotoxinas que são todas vindas a partir do fusário.
E aí elas diminuem potencial produtivo, tem problema gástrico, problema de valvuginite, nós temos problema de aborto, retorno de cio, nós temos vários problemas para gado de leite e para gado de corte. Aí nós nos perguntamos assim, ou nos deparamos com o produtor, Maicon, mas o meu gado ele vai ficar 95 dias na linha de coxo, eu não vou me preocupar com isso. Tudo bem, nós já sabemos por estudos que toda vez que eu tenho presença de micotoxina, principalmente fulmonenzina, na minha silagem ofertada para gado de corte, meus animais deixam de comer em média 1,5 quilos de matéria seca. E isso é uma chance do meu animal converter menos. Agora imaginem uma máquina, que é o nosso bovino, em converter proteína, e esse animal ele vai estar comendo um alimento contaminado. O sistema imunológico dele já está depreciado. O que vai acontecer? Esse animal ele vai começar a tentar buscar o que está atacando ele, ele diminui o potencial produtivo, aumenta a temperatura corporal e cessa o desenvolvimento de produção animal dele, que no caso seria a carne. Isso impacta diretamente na lucratividade da fazenda. É por isso que nós, enquanto técnicos, nós temos que nos atentar ao quê? Que uma silagem de boa qualidade, ela começa da escolha do híbrido, mas ela só vai terminar depois que eu arraçou meus animais. Porque se eu fizer uma silagem bem processada, bem inoculada e usar uma lona de boa qualidade, eu vou garantir o quê? Eu vou garantir que a minha silagem, ela não tenha esses processos de apodrecimento superficial. E o que causa o processo de apodrecimento superficial? Primeiro ponto é nós não inocularmos a silagem. Inoculantes hoje, eles compreendem 1% do custo total da silagem. Inoculantes hoje, sejam eles bactérias homofermentativas ou heterofermentativas, eles têm a finalidade de inibir a proliferação de fungos e estabelecer um padrão de fermentação nessa silagem. Nós podemos comparar o inoculante como se fosse a geladeira do silo. É ele que vai refrigerar essa silagem e vai armazená-la por um período maior. E agora e a lona? Existem muitas perguntas sobre lona também. Qual é a lona que eu devo usar? Lonas boas de mercado hoje, preto e branco, elas deixam passar em média 384 ml de oxigênio por metro quadrado de lona. E o meu silo, que deveria ser um ambiente anaeróbico, ele se torna um ambiente aeróbico. Por quê? Porque a permeabilidade desse oxigênio faz com que tenha degradação do material ensilado logo abaixo da lona. Isso vai se tornar um ambiente favorecido para fungos filamentosos e nós vamos ter essa silagem degradada. Aquela parte preta a gente joga fora. Mas logo abaixo dela eu também tenho contaminação. E todas as vezes que eu levo isso para os meus animais, eu estou diminuindo a capacidade de conversão, tanto em leite quanto em carne desses animais. Por isso, quando nós falamos sobre processos de silagem, nós temos que entender que silagem realmente é processo. O primeiro processo ele impacta diretamente no processo subsequente. E cada um desses processos eles vão interferindo na qualidade. Hoje, nós estipulamos que 15% de quebra de produtividade ele é aceitável dentro de uma propriedade de leite ou de carne pelos métodos de transporte, compactação e fermentação. Tudo que passa disso, eu deixo de trabalhar na linha azul da minha conta e começo a trabalhar na minha faixa amarela. E todas as vezes que eu aumento essa camada preta ou todas as vezes que eu diminuo o ganho médio diário dos meus animais, eu começo a atuar dentro de uma faixa vermelha. Anos desafiadores como esse, onde nós temos o valor da arroba sendo diminuído, o valor do litro de leite diminuindo, o arrendamento de terra elevado, insumos um pouco mais caros, nós temos que ser assertivos. E a assertividade ela só se compreende quando o quê? Quando eu tenho etapas e processos muito bem realizados. Por isso, nós da KWS, nós temos um programa nacional que é chamado de Programa Silomais. O Programa Silomais ele é um programa que nós trabalhamos na vertente do mais leite e do mais carne, onde nós prestamos assessoria ao produtor desde o momento da escolha do híbrido adequado até o momento do arraçoamento. E isso é feito por quê? Porque nós começamos a entender que os processos, quando bem geridos, eles vão fazer a diferença na lucratividade da fazenda. Aí você pode se perguntar, mas o produtor ele sabe disso. Realmente o produtor ele sabe disso. Só que a operação de guerra que acontece na semana de se fazer silagem, o produtor tem N fatores na cabeça dele que não só compreendem o momento de fazer silagem, mas também quem é o trator que vai compactar, quem é aquele cara que vai cortar, eu tenho que tratar os meus animais, eu tenho vaca para curar, vaca para parir, vaca para desmamar, eu tenho várias situações que estão acontecendo na fazenda.
Por isso o projeto Silo Mais, ele vai nas propriedades, acompanhado sempre dos técnicos, onde nós avaliamos a qualidade da sua silagem versus a sua rentabilidade. Conforme nós aumentamos a rentabilidade, a gente aumenta também a chance de permanência desse produtor na cadeia produtiva. Eu acredito que o mercado ele não vai ficar na mão de poucos, o mercado ele vai ficar na mão dos tecnificados. Então todos os apelos que nós fazemos para a produção de silagem é para que nós saibamos que aquele 60% daquele valor agregado que nós temos nesse volumoso, ele seja aplicado dentro da propriedade. E que problemas como esse de camada deteriorada, animais com problema de cio, animais doentes ou até animais morrendo na linha de coxo, eles sejam minimizados de acordo com a qualidade da comida. Muito obrigado.